Olá! Bom, aqui é Sampaio e quero nesse vídeo de hoje falar sobre como investir em ações, como começar a investir na bolsa. Essa é uma das questões que mais frequentemente surgem lá no canal no YouTube e nas mídias sociais, e eu quero hoje fazer aqui um passo a passo de alguns pontos importantes que você precisa se dar conta. E também vou fazer aqui uma contextualização do momento que nós estamos e quais os caminhos que esse mundo vai nos levar em termos de escolhas financeiras, de escolhas de investimento. Se ações está no momento certo, se não está, você vai poder ter aí um bom balizador. Muito bem, tudo isso eu tenho lá no meu curso Finanças Pessoais, onde eu explico então na parte de investimentos, renda fixa, renda variável, como você fazer escolha, como comparar, enfim, tem o link na descrição desse vídeo aí. E também aproveito para te convidar para te inscrever no canal, deixa lá o seu like, tá? Comente, compartilhe e também me siga no Instagram, Telegram, Facebook e no blog Sampaio Sucesso Financeiro. Tá certo? Muito bem, então vamos lá, vamos ao tema de hoje. Como investir na bolsa, como iniciar, quem está ainda naquele momento ali de vai ou não vai. Então é o seguinte, nós temos aí um histórico rápido para a gente pensar junto aqui. O mercado de renda fixa até o ano de 2016, ele pagava 14% ao ano, em torno de 1% ao mês. Então era muito confortável a gente pensar no renda fixa e vivíamos uma situação econômica e política também indefinida, mas com esse conforto da renda fixa. A partir de 2017 começou a haver uma redução na remuneração da renda fixa. Então aquilo que era 14% ao ano, hoje é 2,25% ao ano. Bom, nessa decrescida aí ocorreu um movimento já de pessoas saindo, já correndo da renda fixa para melhorar seus rendimentos e entrando nas ações, no mercado de ações. E chegando hoje a 2,5 milhões mais ou menos de investidores nesse crescimento. Parece muito 2,5 milhões, mas comparativamente percentualmente em relação à renda ativa do Brasil, que é as pessoas com renda ativa, seria 100 milhões de pessoas, né? Então isso aí daria 2,5%, é muito pouco, né? Claro que comparar com países desenvolvidos não é muito justo, porque o país desenvolvido, por exemplo, como os Estados Unidos, é 60 e poucos por cento de pessoas que investem na bolsa. No Brasil tem uma distância muito grande, mas também nós temos um processo que começou agora e o Brasil ainda também está temporariamente nessa taxa de renda fixa de Selic 2,25, mas nós não temos uma economia forte ainda para garantir que isso vai continuar assim. Então a tendência é que haja algumas mudanças, a renda fixa vai melhorar, nunca vai chegar aos 14%, espero que não, porque isso é ruim para a economia, mas vai ter outras melhorias nisso aí. Então nós temos esse cenário do ponto de vista de onde nós estamos, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde a gente vai ir. Para onde a gente vai ir, a conclusão macro, digamos assim, o cenário macro da coisa é, se nós temos 2,5% só de pessoas investindo na bolsa e o mundo tem muito mais que isso, então existe uma tendência de que isso aumente. E aumentando, então esse é um mercado que ele vai propiciar perspectivas de ganho maiores para quem começar a entrar mais cedo. Quanto mais cedo, melhor. Bom, agora como fazer isso? Aí é outra conversa que eu vou chegar em seguida. Bom, cenário geral falado, então, como é que você então vai começar a investir na bolsa? Primeira coisa que você precisa fazer, é o óbvio, né? É da organização financeira. Você precisa ter uma organização financeira no sentido de que você tenha sobra. Você já administra suas contas, você tem 10 a 20% de sobra e você quer investir. Você já está nessa condição. E já tem também a sua reserva de emergência para 12 meses. Ou seja, se der qualquer problema na economia em 12 meses, você garante os seus gastos por 12 meses com a sua reserva de emergência. Com isso, você está pronto para investir, então, no mercado de ações, no mercado de renda variável, que tem algumas particularidades importantes que temos que considerar. Tá? Então, a primeira coisa é essa, organizar as finanças, ter a sua reserva de emergência. Então, o segundo passo, então, é montar uma carteira de investimento em ações. Como é que você vai montar essa carteira? Bom, você vai escolher, então, vai olhar na disponibilidade que você tem na sua corretora, depois que você abriu a conta na corretora, que é outro pré-requisito, você abriu a conta, você vai ver, então, todas as ações comercializadas no mercado. E aí você vai escolher as 10 blue chips, ou seja, aquelas que são as maiores em termos de valor de mercado, em termos de negociação, e com os fundamentos
principais sendo sustentados, ou seja, historicamente são empresas que têm bons fundamentos, que são empresas grandes e que estão perdurando ou confirmando no decorrer de um longo período um estado de estabilidade no mercado, então bem administrado, crescente, enfim, empresas sólidas. Dessas 10 você tira 3, escolhe a 3 e comece. Tá? E como é que... Bom, então esse já é o começo. Tá? Você já tem a conta corretora, já entrou lá e viu quais são as ações, quer dizer, você pode pedir ajuda para o seu assessor lá ou buscar algum conhecimento, algum curso específico para isso, você faz essas escolhas. Tá? Um pouco disso tem em alguns vídeos que eu já tenho gravado, tá? Eu vou deixar algumas descrições, algum deles na descrição desse vídeo de hoje, tá? Bem, então outra coisa importante é saber que investir em ações você está investindo a longo prazo. Eu preciso ter consciência disso. Por isso, a longo prazo é 5 anos, 10 anos, por isso é importante você escolher então empresas sólidas. Você vai se tornar sócio dessas empresas sólidas, você vai participar como se fosse um negócio que já criaram. Você vai entrar lá e saber então atuar já não partindo do zero. Tá? Terceira coisa, não invista. Tá? Eu anotei algumas coisas para não esquecer de lembrar aqui. Tá? Então uma terceira coisa importante é o seguinte, não invista dinheiro em ações que você possa precisar. Porque se você investiu em ações e você vai precisar num determinado momento, você pode estar num momento em que exista uma oscilação de queda do mercado. E aí você vai perder dinheiro porque você precisa naquele momento liquidez. Então não é o lugar adequado para colocar se você tem um dinheiro que você pode precisar. É o dinheiro para longo prazo. Você colocou lá e espera o longo prazo para aí sim poder retirar com os lucros que acumularam uma parte deles. Isso é um outro processo, outra estratégia. Bom, o que mais que nós temos? Compre as ações em datas diferentes. Então, se você vai começar, escolheu as 3 ações que você vai operar, você vai comprar um pouco numa semana, ou outro pouco a cada 15 dias, ou a cada 30 dias, e você vai, então, fazer um mix. Em cada momento você tem, ou a cada 2 meses, 3 meses, enfim, em cada momento você vai ter um preço, e esse preço vai dar um mix de melhor custo no decorrer do tempo. E assim você vai, então, montando a sua carteira de uma forma minimizada aí pelas oscilações, e ao mesmo tempo, se você escolheu 3, coloque proporcionalmente um pouco de valores equivalente em cada uma delas, que eles sejam, na verdade, equivalentes. Tá? Não faça uma com muito mais do que a outra, para você manter então uma gestão mais adequada. Bom, então você vai manter então esse equilíbrio, né? Equilíbrio na carteira de valores, tá? Independente das quantidades. Você vai trabalhar em termos de valores financeiros. Tá? Bom, queda de preço. Outra situação que vai acontecer. Você está investindo a longo prazo, não se preocupe. Vai acontecer momentos de queda, momentos de subida. Então, nós vimos agora, são parênteses, que até 2019 as ações cresceram, né? Muita gente migrou para a renda variável, chegou em dezembro e tivemos assim 118 mil pontos em algum momento, a bolsa do Bovespa estava apontando. E de lá, de janeiro para cá, chegou a 60 e poucos mil pontos. Então houve uma super queda nisso aí. E de janeiro até final de março, início de abril, então foi isso. Depois de abril até junho, houve um movimento de crescimento. Então, são movimentos bastante bruscos e violentos por conta da pandemia, mas que eventualmente acontece em crises. E depois retoma. Se olhar um gráfico da Bovespa, então, que você pode ver, de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, ele faz um movimento sempre ascendente, sempre subindo. Então, isso é o sinal de que é um caminho que é a longo prazo, você tem então sucesso nessa modalidade. Tá, então, ok, então oscilação, e nesse momento de queda, o que você vai fazer? Você compra mais, tá? Comprar mais porque você vai ter oportunidade de comprar com preço menor, preço menor, e aumentar a quantidade de ações. Quando os preços retomarem, você retoma com a quantidade maior. Então, essas são as estratégias da queda. Bom, esteja preparado então para as oscilações que vão acontecer, que faz parte do jogo. Tá? E o preço do dia não importa. Tá? Se você vai lá e definiu que hoje é o dia de comprar, ou seja, a cada 30 dias chegou hoje o dia de comprar, você vai comprar o preço que está lá, não vai se preocupar se ele subiu ou desceu. Você está fazendo um movimento de longo prazo. Isso é outro ponto importante. Tá? Outra questão é o seguinte, quando vender uma ação então?
Tá? Você, se está montando uma carteira para longo prazo, você vai vender naquele momento que você for fazer uma verificação de performance, ou seja, se os resultados estão dentro de um parâmetro que é de meta estabelecida. Tá? Se a Selic está dando 2,5%, você pode esperar 10% na sua carteira de ações, porque o índice Bovespa está subindo 10%, então ali tem ações que não estão ajudando você. Então você pode, é o momento de vender essas e trocar por outras, tá? E assim fazer esse balanço. Quando é que você faz isso? Um ano mais ou menos a cada ano seria obrigatório, é meio forte, mas é um momento de fazer. Olhe lá, verifique se está boa aquela composição, mude. Tá? Tem as informações mensais das corretoras dando ali a sua carteira e sugerindo fazer mensalmente. No início eu não considero que seja assim, uma boa estratégia para quem está começando. Talvez depois possa, com mais experiência e com conhecimento técnico, se fazer esses movimentos aí. Tá? Então vende nesses momentos e compra outras. Tá? Então assim, nesse momento que você está fazendo isso, é bom lembrar, só como curiosidade, que é o chamado do inglês o buy and holder. Você compra e segura, mas segura administrando. Porque tem o outro que é aquele, o buy, compra, que é o buy de comprar e segura, né? E na verdade esquece, buy and forget. Tá? Você comprou, esqueceu, deixa lá e não se preocupa com o que está acontecendo. Então não é isso que a gente quer. Tá? Como se proteger então de ações? Basicamente você comprar ações blue chips, né? Acompanhando os resultados e enfim, deixar que os bons fundamentos sejam os guias da sua estratégia. E bons fundamentos basicamente são, quando se fala fundamentos, tá? Fundamentos de uma empresa, seja fundamentos de alguma coisa, um conceito de solidez, né? de segurança. Então, não se tem absolutamente isso tudo em lugar nenhum na vida, né? Mas você tem mais quando você tem ações de empresas que têm um histórico de lucratividade, que não tem endividamento, que tenha uma boa solidez de caixa, tem indicadores para se apurar isso e que tenha boa distribuição de dividendos, enfim, 5 ou 6 indicadores podem trazer esse tipo de informação para você, que faz parte de um outro vídeo, de outros vídeos que eu tenho aí, e ainda dá para apurar e deixar mais detalhado em outros aí que venham a ser feitos. Bom, conclusão desse vídeo, já um pouquinho longo, é o seguinte: você investindo em ações, então, você é sócio de uma empresa. Tá? Você passa a ser sócio, você vai receber dividendos e você vai acompanhar para saber se ela está indo bem no mercado, se esse mercado é um mercado que se sustenta e você vai ficar interessado. Você passa a ser um empreendedor como se você estivesse realmente tendo uma empresa. Então, essa é a primeira coisa, se coloque nessa postura. É um investimento de longo prazo, outro ponto. Invista em empresas que tenham bons fundamentos, como eu falei, tá? E programe, então, compras de períodos em períodos, né? Determinados, não compre tudo de uma vez só. E prepare-se para o sobe e desce da volatilidade. Tá? E basicamente, anteriormente a isso, é a organização financeira, fazer o processo de ter a reserva de emergência de 1 ano e também ter a conta na corretora, que é digamos, a largada. Tá? Muito bem, esse é o vídeo de hoje, está um pouquinho longo, mas achei que ele tinha que ter esse contexto, tinha que ter mais ou menos esse passo a passo. Tá bem? Tá bem? Então tá, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.